Bom dia a todos, no amor do nosso Deus. O Salmos 19, de 1 a 7, nos diz: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos o teu nome por toda a criação, por a noite onde o Senhor nos proporcionou um sono reparador, e por esse dia que fez o Senhor. Te agradecemos porque logo de manhã temos o privilégio de falar contigo, entregar nossas vidas com as nossas súplicas e tendo a certeza de que o Senhor nos ouve e nos responderá. Ó Deus, apesar de nós, o Senhor tem sido bondoso e generoso. Perdoa, Pai, nossos pecados e nos dá sabedoria vinda de Ti, para podermos Te servir como o Senhor requer de cada um de nós, os Teus filhos. Visita os lares, contempla os nossos amados ouvintes e continua conosco. Aplica a Tua palavra em nossos corações. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus
Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou pastor da Quinta Igreja Presbiteriana de Suzano e estou aqui com você para compartilhar uma porção da Palavra de Deus. E um bom lugar para começar é Gênesis, capítulo 1, versículo 1, onde diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Desde o primeiro versículo das Escrituras, Deus revelou como a terra preparou o cenário para que o drama divino da história acontecesse. Desde o seu início, sem forma e vazio, o Senhor moldou a terra. E a partir dessa base, Deus ele fez do homem físico um ser espiritual, a sua imagem, a sua semelhança. No relato de Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9, nós aprendemos lá que Deus ele plantou duas árvores no jardim do Éden. E Adão, um ser físico, a sua necessidade física então exigiu que ele fizesse uma escolha espiritual de qual árvore que ele comeria. Ele obedeceria à ordem de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? E é interessante nós notarmos que Deus ele originalmente inspirou o livro de Gênesis, e esse livro foi entregue para um povo prestes a entrar em uma terra que ele havia preparado para esse povo. Essa terra teria as mais terríveis condições geográficas, colocando esse povo numa situação semelhante à de Adão. Eles obedeceriam aos mandamentos de Deus ou desobedeceriam os mandamentos do Senhor? Deuteronômio 30, e o versículo 19 nos diz que o Senhor dizendo para aquele povo, através de Moisés, nos diz o seguinte: Eu coloquei diante de vocês a vida e a morte. E então, ele pede para que eles escolham entre a vida e a morte. E séculos mais tarde, Jesus também se viu enfrentando uma tentação semelhante numa terra estéril. E como nós vemos no relato de Mateus, capítulo 4, quando o Espírito leva ali para o deserto para que ele fosse tentado, nós aprendemos que Jesus Cristo, ele venceu a tentação e agarrou-se à palavra de Deus. O que nós aprendemos é que seja no Éden, seja em Canaã, seja aqui em Suzano, onde eu moro, onde vocês que estão me ouvindo aqui agora, a nossa decisão ela permanece a mesma. A terra onde vivemos, seja uma terra ela exuberante ou seja desolada, é o palco onde nós representamos a glória de Deus. Lembre-se, fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, independentemente da nossa localização ou das influências, Deus nos dá a cada dia a escolha de qual árvore comer. Em todos os casos, a vida ou a morte vem da nossa resposta à palavra de Deus. Desde o princípio, Deus prometeu e o povo compreendeu que a sua palavra era inspirada para a vida e para a morte. Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 47 nos diz: Pois para vós não é palavra vã, na verdade, é a sua vida. A palavra do Senhor nos ensina que nós somos criados com o propósito de exibir sua imagem onde quer que formos neste mundo. Viver para a glória de Deus, onde quer que você esteja, significa refletir o caráter de Cristo em todas as áreas da sua vida. E nesse nosso devocional, nessa nossa meditação, eu queria dar para você aqui algumas formas práticas de fazermos isso, de refletirmos a glória de Deus onde quer que nós estejamos. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar um relacionamento íntimo com Deus. E como fazemos isso? Ore diariamente. Ore a todo instante. Assim como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Mas não somente isso, leia e medite na palavra de Deus. O Salmo 119, o versículo 105 nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os pés, luz para os caminhos. Assim é a palavra do Senhor. Assim nós encontramos um relacionamento íntimo com Deus. Cultive uma vida de adoração, não apenas em cânticos, mas em atitudes. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando conversava com a mulher à beira de um poço, em João capítulo 4, e no versículo de número 24 ele diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Assim somos nós. Devemos adorar o nosso Deus em Espírito e em verdade. Então, se você quer realmente viver para a glória de Deus, busque um relacionamento íntimo com Deus, através da oração, da meditação da palavra, e realmente adorando a Deus onde quer que você esteja.
Mas uma segunda maneira de nós glorificarmos a Deus é sendo um testemunho vivo do nosso Senhor. Viva de uma maneira que sua vida reflita a luz de Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Demonstre a compaixão por todos, inclusive por aqueles que pensam diferente de você. Assim você dará um bom testemunho. Em João, no capítulo 13, no versículo 34 e 35, o Senhor Jesus Cristo nos diz: Novo Testamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Não, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Assim conhecerão que nós somos discípulos de Cristo, porque nós amamos uns aos outros. E assim nós vivemos para a glória de Deus, dando testemunho vivo de que nós somos, da nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. E por fim, seja honesto e íntegro em tudo que você fizer. O sábio, em Provérbios, no capítulo 11, versículo 3, nos diz que a integridade dos retos nos guia, mas aos pérfidos a mesma falsidade nos destrói. Você quer viver para a glória de Deus? Busque um relacionamento íntimo com Deus. Seja um testemunho vivo. E a última lição que eu quero deixar para nós aqui nessa meditação é: dependa do Espírito Santo. Busque contentamento, busque ser contente, busque ser guiado por Deus e ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 16, ele nos diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Confie em Deus. Confie em Deus em todas as circunstâncias e evite a autossuficiência. Nós precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus. Independentemente de onde você estiver, seja no trabalho, na escola, em casa, com os familiares, na igreja, você pode glorificar a Deus vivendo com amor, integridade e fé. Deus quer usar a sua vida para impactar os outros e manifestar a glória dele no mundo. Eu gostaria de encerrar aqui com a frase de um teólogo cristão, filósofo também cristão, chamado C.S. Lewis, que viveu no século passado. Esse homem, pensando e meditando sobre a suficiência das Escrituras, suficiência essa que nós sabemos que, como diz 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para que o homem de Deus seja cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, meditando nessa suficiência das Escrituras, esse homem de Deus, C.S. Lewis, ele escreveu o seguinte: ou a Bíblia irá mantê-lo longe do pecado, ou o pecado irá mantê-lo longe da Bíblia. Por isso, medite cada dia mais na palavra do Senhor. Se aprofunde cada dia mais em conhecer a verdade do Senhor revelada nas Escrituras, porque a palavra de Deus vai te manter longe do pecado. Do contrário, se você se afastar da palavra de Deus, se afastar da meditação daquilo que Deus deixou para nós escrito nas Escrituras Sagradas, revelada para o nosso conhecimento, para o nosso aperfeiçoamento, para que nos parecemos cada vez mais com Cristo Jesus. Se nós nos afastarmos disso, nós nos afastaremos, nós estaremos cada vez mais perto do pecado. Que Deus vos abençoe cada dia mais. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas
comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Ó Deus, como é bom ter essa intimidade contigo e esses momentos onde nos quedamos aos teus pés, nos deleitando na tua palavra e ouvindo a tua doce voz. Graças te damos, ó Deus. Continua, Senhor Jesus, a nos ouvir e contempla a todos os nossos amados ouvintes. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.